Boa tarde, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de boa tarde. Vamos para a aula de geografia, segundo ano, né? Continuar falando sobre crescimento da população, sobre demografia, ok? Eu havia passado uma atividade para vocês na aula anterior, para ser pesquisado no site do IBGE na internet, dados sobre a população absoluta e também relativa do estado do Maranhão e também de Mirador, para a gente ter essa noção do que é população absoluta, do que é população relativa, quais são as populações de cada um dos lugares que vocês estão inseridos, né, que é mais próximo. Vamos começar com o Mirador. Então, aqui no site do Mirador, eu fiz um print para vocês aqui no site, deu a população do último censo, lembrando que o censo é a contagem oficial, né, em que os recenseadores vão de casa em casa, de estabelecimento em estabelecimento, fazer a contagem da população. Esse censo é feito a cada 10 anos, e a última contagem que nós tivemos no Brasil foi em 2010. Então, em 2020, era para ter sido feito o trabalho do censo, mas a pandemia veio atrapalhar toda essa contagem. A pandemia e outras questões políticas também, que eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Então, Mirador tinha, em 2010, uma população absoluta de 20.452 pessoas, né? Aqui ele coloca o ranking na posição do Brasil, no estado e na microrregião em que o município está inserido. No Brasil, Mirador ocupa a posição 1597, ou seja, 1.596 municípios têm a população superior a Mirador. Lembrando que o Brasil tem 5.570 municípios, então é um ranking razoável. No estado do Maranhão, dos 217 municípios, Mirador ocupa a posição 83. Então, 82 municípios do Maranhão têm uma população absoluta superior à população de Mirador. E na sua microrregião, aqui nessa região aqui sudeste do Maranhão, aqui Mirador, ó, pintadinho de azul, com um balãozinho indicativo, na microrregião de 13 municípios, que nem é mais microrregião, não sei porque tem essa denominação aí no IBGE, né, porque o próprio IBGE mudou, agora é região intermediária, temos Mirador como o terceiro município mais populoso, né, acessar a página dos anos que tem aqui. E aí nós temos aqui a população relativa, lembrando que a população relativa é um cálculo matemático que é contabilizado. Pega-se o total da população, a população absoluta, e divide pelo tamanho da sua área. Ou seja, quanto maior é a extensão territorial, a tendência é que a população relativa seja menor, porque a gente vai dividir por uma área muito grande. E aí nós temos esse número de 2,42 habitantes por quilômetro quadrado, gente, é pouquíssimo. Nós temos um município, lembrando que Mirador é o quarto maior município, a quarta maior região territorial do Maranhão, é um município muito extenso e tem uma quantidade de pessoas muito baixa para ocupar toda essa área. Então, dá uma população relativa muito pequena. Lembrando que, segundo dados oficiais, quando um lugar, um território, ele tem 40 habitantes por quilômetro quadrado para menos, quer dizer que essa população relativa ela é pequena. Né? Então, temos aí uma área praticamente vazia, né, se a gente pegar e dividir essa população. Mas vamos passar agora para o Maranhão. Lembrando que o Maranhão, né, aqui nós temos a população estimada em 2020 e temos a população absoluta, aquela contagem do censo em 2010, né, de 6.574.000. Lembrando que essa estimativa ela não é oficial, ela é um número que se estima pela quantidade de nascidos, a proporção de relação de óbitos, tem-se essa diferença para mais ou para menos, e é acrescido ao número oficial aqui, realizado em 2010. Perdão. Lembrando que dos 27 territórios federais do Brasil, 26 estados e o Distrito Federal, o Maranhão ocupa a 10ª posição com a maior população. Né? Então, tem 9 estados que são mais populosos. Em relação à população relativa, temos aí um número superior ao município de Mirador, mas ainda é considerado baixo. Então, 19,81 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se tem 6 milhões dividido pela área total do Maranhão, que é um estado grande, considerado grande, está entre as maiores extensões
territoriais do Brasil. Ok? Então, a população relativa de Mirador e do Maranhão são consideradas pequenas, porque abaixo de 40 é considerado pouco, acima de 40 já é uma população relativa grande. Aqui nós temos um gráfico para tratar sobre o crescimento da população mundial. Aqui a gente tem as linhas aqui que se cruzam, né, as linhas perpendiculares. Aqui no valor de coluna nós temos a quantidade da população em bilhões de pessoas, e na linha horizontal aqui, nessa faixa horizontal, nós temos a faixa do tempo, de 1950 até uma projeção para 2100. 2100 é a projeção. Aqui nós temos as linhas, ó, em vermelho, países menos desenvolvidos, em azul, países muito menos desenvolvidos, ou seja, são bem mais pobres, e os países ricos e desenvolvidos em verde. Lembrando que o que considera como desenvolvimento é o grau de infraestrutura, de qualidade de vida da população, expectativa de vida, acesso a serviços essenciais como saúde, educação, previdência, uma série de outros quesitos. Então, são considerados países tecnologicamente mais avançados e países tecnologicamente menos avançados também. Aqui nós percebemos que a faixa em vermelho é maior. Se a faixa em vermelho do gráfico é maior, é porque a população dos países menos desenvolvidos, ela tem uma participação maior no total da população mundial, que atualmente está na casa de 8 bilhões de pessoas. Aqui, ó, 2020, me pega 2020, aí puxa uma linhazinha aqui, ó, dá bem aqui, quase 8 bilhões, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E a maioria da população, mais da metade dessa população, reside em países menos desenvolvidos. O que quer dizer? Quer dizer que tem muita gente no planeta que não vive nas condições adequadas, que não tem as garantias mínimas de sobrevivência, né, que passa por uma série de dificuldades, que enfrentam problemas sociais, problemas econômicos, problemas de saúde. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando nós tratamos da população mundial e da população de qualquer lugar, da dinâmica dessa população, é estudar como se dá o fenômeno dessas pessoas, de reprodução, de crescimento, de vivência, para a gente conseguir pensar em políticas públicas, em saídas, em soluções, para melhorar a qualidade de vida dessa população. E o voto está aí para você fazer, as manifestações também. Enfim, vamos lá lutar pelos nossos direitos. Aí aqui um rápido crescimento populacional, principalmente nos chamados países periféricos. Países periféricos é uma expressão para representar aqueles países que estão à margem do desenvolvimento industrial e tecnológico, né? Ele provocará uma série de desmatamentos nos ecossistemas equatoriais e tropicais, além de vários tipos de degradações ao meio ambiente. Estamos percebendo que nessas áreas menos desenvolvidas, os problemas ambientais, eles são mais latentes. E aí a gente lembra o caso do Brasil. Brasil aí, passando por queimadas, desmatamentos, desaparelhamento dos órgãos que fazem o controle e a fiscalização, uma série de questões que geralmente os países menos desenvolvidos, como o Brasil, acabam sofrendo, né? Então, o controle da natalidade seria uma das formas de preservar o patrimônio ambiental para as futuras gerações, porque quanto menos pessoas, menor a necessidade de desmatar, de poluir, de destruir, porque é menos pessoas para consumir, menos pessoas para morar, menos pessoas para comer, para vestir, para calçar. Então, há uma pressão menor sobre os recursos naturais. Então, o controle da natalidade é uma saída. O que a gente observa aqui no gráfico é que os países desenvolvidos, eles têm conseguido controlar o crescimento da sua população. Basicamente, essa linha aqui, ela não cresce, ela não vai para cima, como a vermelha, que é um indicativo de crescimento, mas está estável aqui. E aí nós temos essas previsões aí da população mundial para até 2100, para até o final deste século. Então, a tendência é que o mundo passe de 11 bilhões de pessoas, a gente tem um acréscimo de mais de 3 bilhões de pessoas até o final desse século, né? Os países menos desenvolvidos vão concentrar em 2050 o crescimento dessa população, ou seja, um risco maior para as questões ambientais, uma série de outras coisas. E a Índia vai ocupar, a tendência é que até a Índia, em poucos anos, ocupe a primeira posição do país mais populoso do mundo, que ainda é da China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a Índia com 1 bilhão e 100 milhões,
tem um crescimento da sua população muito maior do que o da China, porque a China, desde a década de 1980, há cerca de 40 anos, vem tendo um controle rigoroso da sua natalidade. Agora está numa espécie de tentativa de modificação, de repensar, de reflexão, porque a população jovem ela já não é a maioria, então precisa haver a manutenção da mão de obra jovem, porque ela é a mão de obra produtiva. Ok? Aqui o caso da Europa também, temos no caso da Europa, ó, a expectativa é que em 2050, 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais. Isso é um número muito alto. Né? Então, essas políticas de natalidade, no caso da Europa, a gente vai ter que, as políticas lá vão ter que ser revistas, vão ter que, ao invés, no caso da China e da Índia, de controlar o nascimento, vai ter que estimular o nascimento. Então, alguns países já fazem isso na Europa. Portugal, por exemplo, tem uma população idosa muito grande que depende da aposentadoria, depende da mão de obra produtiva, porque quem contribui são os trabalhadores, então tem que ter mão de obra para trabalhar. Se não tiver jovens em idade produtiva, essa população idosa ela não vai conseguir se sustentar, porque o rendimento não vai ser transferido do ponto de vista da economia, né? Porque é trabalhando que se contribui para a aposentadoria do presente. Ok? Então, é importante destacar esses pontos. Países menos desenvolvidos vão manter um crescimento da população, países bem desenvolvidos têm diminuído as suas taxas de crescimento natural e, consequentemente, têm ampliado a expectativa de vida da população, que faz com que cada vez mais nasçam menos pessoas e cada vez mais tenha uma população idosa mais numerosa. Então, uma série de políticas, uma série de situações precisam ser revistas, inclusive em caso de pandemia, de surgimento de novas doenças. Haja visto esse público ser geralmente o mais vulnerável, né? Crianças e idosos também. Então, faço uma atividade aí para vocês lerem o texto presente na página 52 do livro. Ela é leitura complementar e tem uns itens lá para vocês responderem as questões referentes ao texto. Leiam o texto, leiam os itens, respondam no caderno, mandem a fotografia pelo privado, que aí a gente faz o registro. Eu encerro a aula de geografia daqui, tenham uma boa semana, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, e até a próxima.